Senhor presidente, senhores deputados, na mesma esteira que Vossa Excelência já se pronunciou, eu faço aqui um apelo para que todos nós assinemos uma moção a ser remetida aos deputados federais pela revogação do PLC 28/2015, inclusive o PT. Porque eu acho que a gente tem que ter coerência nas coisas. Se nós entendemos que é possível, quem está aqui deve ter visto uma matéria que saiu na Carta Capital nessa última semana. A Carta Capital faz um levantamento, deputado Tiago, de todo o sistema judiciário. E chega a números, se são verdadeiros ou não, eu não sei, mas se forem, números surpreendentes. Coloca que o sistema judiciário no Brasil consome de 65 a 67 bilhões de reais todos os anos. Então é preciso que a gente reequilibre essa balança. Quando eu falo em reequilibrar a balança, dos senhores que estão aqui e das senhoras que estão aqui, eu não acredito que ninguém tenha auxílio moradia. Até porque se tiver, desculpe, mas eu acho uma imoralidade. Ninguém tem. Ninguém tem. Uma série de situações que são colocadas para a parte superior da carreira. Os senhores não têm, as senhoras não têm. E aí pagam por quem tem. É muito ruim, senhor presidente, quando nós temos uma situação onde vem o veto, mas vem justamente na parte de baixo. Que na parte de cima ninguém mexe. Ninguém mexe com o Supremo Tribunal Federal, ninguém mexe com o Superior Tribunal de Justiça, ninguém mexe com o processo judiciário nos estados, porque muitas vezes há uma preocupação em se fazer isso e criar, na sequência, situações que não são propriamente confortáveis. Então fica aqui o registro, senhor presidente, até porque nós fomos favoráveis ao reajuste dos professores e servidores públicos numa única vez, em maio, não foi possível. Nós fomos favoráveis à carreira do doutor Tercílio, que é professor da universidade, à carreira da universidade. Eu acho que a gente tem que ter coerência nas coisas, porque senão um dia a gente pula para um lado, no dia seguinte para outro, e aí as coisas vão ficando muito complicadas. Mas eu venho a essa tribuna pela segunda vez, senhor presidente, porque amanhã nós devemos apresentar um relatório, já tive a oportunidade de conversar com os deputados da Comissão de Direitos Humanos, sobre a visita que fizemos há 20 dias atrás à Casa de Custódia de Piraquara, inclusive com algumas indicações. A continuar a situação, professor Tercílio, da Casa de Custódia de Piraquara, ela corre um seríssimo risco de entrar em colapso. A Casa de Custódia de Piraquara foi uma iniciativa do governador Jaime Lerner, em que 480 pessoas deveriam ficar numa prisão ainda temporária, até que fossem julgados e fossem absolvidos ou fossem condenados. 480 pessoas que numa prisão que deveria ser privada, particular, com todos os requisitos tecnológicos à época. Pois bem, nos últimos anos, essa mesma prisão passou a ter 1.480 presos. 1.000 a mais do que o previsto. Como que isso foi possível? Porque o centro da Casa de Custódia foi cercado por um prédio na forma de U, onde estão 1.000 presos. E aí, é claro que tem aqueles que não gostam quando nós fazemos isso e falamos isto, mas é obrigação falar. Para 1.480 presos, deputado Pacheco, há um médico, há um dentista, havia dois, mas um era voluntário, e há 2 assistentes sociais, para ligar para as famílias, com um detalhe: metade desses presos não foram condenados e poderão ser absolvidos. Metade. Isso gera para o Estado um custo altíssimo. Por isso, a necessidade de termos do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e de outros poderes, como vem acontecendo muitas vezes, os mutirões carcerários. Agora, o que é mais absurdo? Pela sucessiva tentativa de fuga que ocorre, principalmente nesta área, como eu falei, que é um U, as celas estão sendo fechadas com chapas de aço. Onde havia o vidro, que não é vidro, é polietileno, põe-se uma chapa de aço. E o único acesso ao exterior é feito por um espaço na porta principal, na única porta, por onde passa a comida. Onde ficam 14, 16 presos, no espaço para 10, 8, 10 presos. Não há colchões, não há banho de sol há 4, 5 meses, alguns há 4 meses, outros há um pouco mais. É claro, isso não é por falta de esforço feito pelo diretor do presídio, que, aliás, está numa situação absolutamente precária.
conta à noite com 14 pessoas para cuidar de 1.400 presos, 8 agentes penitenciários, aliás, 6 agentes penitenciários e 6 agentes de cadeia. 1 para cada 100 pessoas. 1 para cada 100 pessoas. Aconteceram já tentativas de fuga onde o agente penitenciário tem que passar a noite com uma espingarda calibre 12, porque não tinha como segurar os presos. Hoje, há determinadas alas na casa de custódia onde não se consegue acesso porque os presos não permitem. E o PCC é que controla, inclusive, a faxina, controla a distribuição de medicamentos, controla a distribuição de alimentos. Como, aliás, controla em outros presídios também no Paraná, em São Paulo e Mato Grosso. Mas o que nos chama a atenção é que numa situação razoavelmente cumpridora do Estado Democrático de Direito, um presídio como esse teria sido interditado. Não se interdita porque não há para onde se colocar as pessoas. O Estado, que recebeu mais de 100 milhões para construir os novos presídios, até agora não fez nenhum metro, há 2 anos, nenhum metro quadrado. O governador Carlos Alberto, que fala que terá 5 bilhões para aplicar no que vem em duplicação de rodovias, não tem 10 milhões para dar de contrapartida para o governo federal. Ou mente que não tem. A verdade é que nós estamos caminhando, professor Tercílio, para uma situação de um caos anunciado. Uma situação parecida com Londrina, uma situação parecida com Cascavel, uma situação parecida com Maringá, uma situação parecida, que aliás faço um parênteses, Maringá só teve a 9ª STP interditada e parte dela demolida depois de várias rebeliões, várias, inclusive com uma delas com uma extrema violência. Agora, será que nós vamos precisar esperar que novamente nós tenhamos cenas bárbaras, como vimos em Londrina, de destruição total do presídio, onde custará mais de 10 milhões para ser refeito? Será que nós teremos que ver pessoas sendo jogadas? E eu não entro no mérito, porque muitas vezes são bandidos. Alguns são. Estão cumprindo pena. Será que nós teremos que ver novamente aquelas cenas? Ou o Estado cumprirá a sua obrigação? Então fica aqui, senhores deputados, amanhã nós apresentaremos este relatório à Comissão de Direitos Humanos, iremos fazer uma solicitação ao Ministério Público que se manifeste, à OAB que se manifeste, porque não é possível que um Estado que viola tantos direitos, como aliás viola o direito de pagamento precatório, não possa ser responsabilizado por essa que é uma tragédia anunciada. Eu gostaria, senhor presidente e senhores deputados, de fazer um debate com os senhores deputados a respeito de um projeto que está aqui nessa casa, mas não vou fazê-lo hoje, porque isso não possibilitaria que nós tivéssemos um debate racional e acabaríamos tendo um debate passional, que não é bom para ninguém, mas um debate a respeito do projeto de lei 748 de 2015. Projeto de lei consignado como Programa Escola Sem Partido, que, a meu ver, é totalmente inconstitucional e que, inclusive, entra na esfera privada, quando atenta para todo o sistema estadual de educação, com a perspectiva que as escolas confessionais tenham obrigatoriamente que seguir aquilo que os pais determinam. E aí fica só uma pergunta, porque amanhã nós podemos fazer esse debate, doutor Tercílio. Colégio Medianeira, Bom Jesus, colégio evangélico, colégio que é evangélico, mas que é adventista, colégio como o Positivo, por esta lei, se aprovada, e se por acaso um pai resolver levar a sua filha ou seu filho com uma burca, será obrigado a cumprir. Por esta lei ser aprovada, que inclui as universidades, no mês do Ramadã, as pessoas se sentirem agredidas por não poderem cumprir o que determina o Ramadã, que antes do pôr do sol não pode ter nenhum tipo de atividade, não precisarão ir para a faculdade. Então é preciso que você tenha cuidado, porque parece que atira numa coisa e acerta em outra. É óbvio que esse projeto é polêmico e está sendo debatido, mas eu acredito piamente que ao Estado não cabe se imiscuir em assuntos que não são do Estado. Faço apenas uma pergunta, como eu falei, amanhã, deputado Gilberto, nós poderemos fazer esse debate, inclusive com os autores do projeto, até para que nós possamos ser esclarecidos sobre as formas como pretendem, por exemplo, numa escola sem partido, implantar a leitura de jornais.
como que se implanta a leitura de jornais, que hoje é corrente nas escolas, se as escolas não podem falar em partido político? Se proíbe que os jornais e as revistas entrem na escola? Porque as escolas vão ter jornais que falam sobre a Assembleia Legislativa todos os dias. Você proíbe que as coisas aconteçam? Então, permite uma parte, senhor deputado. Deputado Gilson, eu lhe pediria a compreensão, faltam 10 segundos. Eu sei que Vossa Excelência não terá como fazer a explanação toda que eu gostaria de ouvir. Eu volto amanhã, e se Vossa Excelência concordar, amanhã nós fazemos esse debate. Tudo bem, eu só gostaria que Vossa Excelência lesse o projeto para tecer algum comentário. Eu estou com o projeto em mãos. Eu fiz a leitura toda dele e isso que me surpreende. Porque sei que o senhor é um dos autores do projeto, tenho o maior respeito pelo seu trabalho, mas discordo. Porque nós podemos fazer esse debate amanhã, porque aí nós podemos fazê-lo à luz da razão. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.